Então vejam só, a primeira autora que eu escolhi para vocês, eu quis escolher mesclado entre homens e mulheres, porque a variedade é imensa. Mas eu escolhi os que eu achei assim bem relevantes e bem interessantes, como por exemplo Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, ela era uma menina pobre, negra e favelada lá de Minas Gerais. Veja só, né, que situação, mulher pobre e negra, mas ela não se contentou com essa situação dela. O que ela fez? Ela rompeu com esses paradigmas e ela se tornou professora e, claro, hoje escritora. Ela busca destacar nas suas obras toda a experiência negra do Brasil, e os escritos dela, eles abordam a identidade, a raça e o gênero. E ela enfatizava, desde quando professora, esses temas, né? Trabalhar a raça, a identidade, a fim de promover esse pensamento crítico na sociedade para além das aparências, né? Ela percebia essa sociedade puramente burguesa, ela não se contentava com isso. Então, o que ela faz? Ela vai escrever, ela vai expor todo o sentimento dela por meio da literatura, para romper com esses paradigmas. E todo esse modo dela escrever, né? O que acontecia? Ela via as cenas do cotidiano e ela transformava em escritos. Ela escrevia as cenas do cotidiano e transformava aquilo em contos, em poesias, como que a gente consegue ler hoje. Ela tem vários livros, vários escritos, mas eu escolhi dois para falar aqui para vocês hoje, né? Interessante também notar, viu, que uma das falas de Evaristo, ela diz o seguinte, ó. Olha, veja só o que ela diz, ó. O que a história não oferece, a literatura pode oferecer. Veja que interessante, né? Ela diz que ela preenche um vazio histórico. E vê se não é verdade. A nossa história conta o descobrimento do Brasil, a formação do povo brasileiro sob a ótica europeia, sobre a ótica de que a gente vivia, como que a gente não tivesse essa presença negra no Brasil. Então ela faz isso nas obras dela, né? Então, assim, um dos textos que eu escolhi para a gente conversar foi, por exemplo, a obra Olhos d'Água. É um conto que conta a história de uma filha que não se lembra da cor dos olhos da mãe. Por que será que essa filha não lembra da cor dos olhos da mãe? Ela era uma entre 7 irmãos. E sempre que ela olhava para a mãe dela, ela via os olhos da mãe dela cheios de lágrimas, cheios de águas, né? Como diz o conto, mas eram lágrimas. Então era muito sofrimento daquela mãe, tanto que ela não conseguia, né, depois de adulta, lembrar da cor dos olhos da mãe dela. Vê que quanta identidade ela mostra, né? Quantas pessoas se reconhecem nesse conto. Tanto que essa obra, ela causou imenso impacto para os leitores, né? Porque eles se identificavam com essa obra dela, né? E ela é cheia de suspenses, viu? São 15 contos, cada conto conta uma parte de uma vivência dela, de algo que ela viu, de algo que chamou a atenção, e ela transformou em conto. E esse Olhos d'Água, ela não lembrava, né, a cor dos olhos da mãe, então ela ficava triste com isso, angustiada, né? E a leitura do conto segue ela buscando desvendar, né, a cor dos olhos da mãe. Um outro conto que eu escolhi para falar de Conceição é A Canção de Ninar Menino Grande. Olha só, foi uma narrativa, né, que foi lá de 2018, é bem atual nessa narrativa. E ela conta a história do Fio, que é um homem complexo e contraditório, que ele luta para se firmar como homem e artista. Esse livro ele é dividido em 3 partes e cada uma delas é narrada por uma mulher diferente. Vê que interessante, olha só, né? Então é um livro assim, bem que conta a história de um homem que tenta se firmar como artista, né? E nessa primeira parte da narrativa é a Dona Benta, que é a mãe do Fio, né, que conta a história. É uma mulher forte e resiliente, ela criou o Fio sozinha. Então ela conta essa história aí desde a infância dele. Na segunda parte dessa narrativa é contada por Maria Clara, que foi a primeira namorada de Fio. Veja só, ela já vai contar a história dele sob a ótica, sob o ponto de vista dela. E ela era uma mulher inteligente e independente e se apaixonou por ele, né, por toda a sua beleza e pelo seu talento. Mas
o relacionamento deles é marcado pelo machismo de Fio. Então veja aí, né? Um homem que está sendo retratado sob a ótica de 3 mulheres, a mãe e a primeira namorada, e depois, na terceira parte do livro, essa narrativa é contada por Ieda, que é a esposa de Fio, né? Ieda é uma mulher amorosa e compreensiva. Ela tenta entender o marido, né? Mas é marcado aí pela distância e pela infidelidade de Fio. Então, muitas mulheres, elas se identificam com as histórias de Conceição Evaristo. Como eu falei, ela fala do cotidiano, da vida, né, de muitas pessoas, de muitos brasileiros negros, né, brancos também, mas em sua grande maioria negros, e por isso que ela representa bem essa classe.